Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Eu sigo em ambiente hostil, mas hostil mesmo tá o clima, a situação ali dentro do São Paulo. São Paulo joga nessa quarta-feira pelo Brasileirão contra o Botafogo e é um jogo casca. E esse vídeo tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, use esse QR Code que está na tela. Tá rolando a Liga do Milhão, hein? Nós estamos participando. O Arnaldo tá lá brigando na Liga do Milhão. Então, o Denilson, tem uma galera lá na Liga do Milhão. Participe também. E tem um link na descrição também para você dar o seu palpite na KTO. E tem o nosso palpite sobre Botafogo e São Paulo lá no Instagram, Arnaldo Tironi 1. Fique atentos. O KTO apoia o canal Arnaldo Tironi. Arnaldo, ambiente hostil que eu tô, ambiente hostil também no São Paulo. O jogo é casca, hein, contra o Botafogo. O jogo é casca, Tironi, ambiente hostil no tapetinho, né, do Newton Santos e também pela situação de pressão no Zubeldia e incômodo do São Paulo, ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro. Jogo casca no Rio de Janeiro. Pois é, vamos falar de novo. O Zubeldia tá ali, não vai. Já estão falando em quem pode chegar, se ele não vencer e por aí vai. O Belmonte falou que ele pode ficar aí, pelo menos até o Santos ele estará, que vai ser no fim de semana. A gente vai debater tudo isso, essa situação do São Paulo, inclusive a manifestação da principal organizadora do São Paulo sobre o tema. Mas, Arnaldo, não tem Libertadores essa semana, é Campeonato Brasileiro, mas tem Liga dos Campeões, hein? Tá chegando na fase final e tem jogo cada vez mais bom, melhor. Nessa terça-feira, por exemplo, teve Aston Villa e PSG. Pois é. Certo? Certo. Na quarta, antes do jogo do São Paulo, tem a definição da vaga entre Real Madrid e Arsenal. Aquela atuação soberba do Arsenal na primeira partida e tal. Será que o Real consegue reagir? Não sei, mas cara. Você tem o Wallplay? Eu tenho o Wallplay. Dá para assistir a Champions pelo Wallplay? Essa é a minha pergunta. E essa é a minha resposta. Sim, além dos conteúdos que você já tem disponível no Wallplay, você vai poder fazer também um upgrade no seu plano, adicionando a Max, para conferir, por exemplo, esse jogo do Aston Villa e o PSG, você poderia ter visto lá. Também o jogo do Real Madrid. Entendeu? Entendi. Então, o do Wallplay vai muito além do Paulistão, né? Você pode conseguir a Libertadores e agora a Champions via Max, fazendo um upgrade, né? Mas, Tironi, acabei de receber uma mensagem aqui perguntando o seguinte: e para quem não tem a assinatura do Wallplay, o que fazer? Você consegue também assistir. É só você assinar o plano do Wallplay mais a Max. Os planos são a partir de R$ 29,90 por mês. Se você assinar o pacote anual, você ganha R$40 de voucher todo mês para usar no ingresso.com. Ou seja, 12 vouchers por ano. Entendeu? Só vantagem. Liga dos Campeões também no Wallplay, meu amigo. Vale muito a pena. Vou assinar o plano anual agora, meu velho. Tô dentro. Assine você também que está em casa. Tem link na descrição para você assinar o Wallplay. Muito bem, Arnaldo. Vamos lá. Fechou. Vamos falar de Botafogo e São Paulo. Tem uma questão curiosa aí, que é a volta de um jogador. O Caleri vai voltar, saiu de suspensão, volta para o jogo. E se a gente der uma pensada assim, no fim das contas, de maneira indireta, quem foi colocando o Zubeldia na situação que ele está agora, e nem por culpa dele, mas nem por culpa voluntária, que eu quero dizer, não por dolo, mas por culpa dele, foi o Caleri. O cara perde aquele gol contra o Sport na primeira rodada. No jogo no último jogo entra, é expulso assim que entra. Então ele tá meio que quase que devendo, né? Ele que meio que colocou o Zubeldia nessa, né? E que pese outras questões do trabalho, da base, tudo isso que a gente já tem debatido. Mas o Caleri é uma figura central, que tá de volta. Lembrando, né, que ele perdeu o pênalti contra o Botafogo lá atrás também, na Libertadores. Pois é, então a gente pode até voltar, né, a esse jogo, a esse confronto da Libertadores ano passado. Curiosamente, de novo, Botafogo e São Paulo agora na quarta-feira. Lembrando que o Caleri, naquela eliminatória da Libertadores, perdeu um gol no Newton Santos e no Morumbi ele perdeu um gol mais feito ainda. Sim. E, embora tenha feito o gol de empate de cabeça, perdeu a penalidade, né, abrindo as penalidades no travessão. Esse era o Caleri 2024, que depois da perda da Libertadores murchou completamente, né? E aí a gente viu o Caleri de 2025 com novas responsabilidades, né, Tironi? Saiu o Rafinha, ele virou o capitão do time, capitão argentino do técnico argentino. E embora tenha começado, fisicamente bem mais envolvido, mais
Teve aí um jejum de gols o perseguindo, e você descreveu os últimos jogos. É impressionante o que aconteceu com o Caleri e com o time nos últimos jogos. Como ele foi protagonista seu, né? Exato. Desde o pênalti perdido contra o Sport logo aos 3 minutos da primeira partida do Brasileiro. São Paulo não ganhou nenhuma no Brasileiro. Na primeira, o Caleri perdeu um pênalti aos 3. Aí você lembrou. O Galo, ele entra no segundo tempo, é expulso logo quando entra. Contra o Cruzeiro, ele não joga. E, em relação à Libertadores, boa estreia contra o Tadieres, participa, mas tem o gol da redenção anulado. E contra o Aliança, ele tem a bola do jogo na última bola e chuta no travessão. Além dessa fase, tem essa questão da liderança, né? Porque ele, como novo capitão, e deu aquela declaração depois do jogo com o Mirassol, falando quanto estava sendo difícil substituir o Rafinha e tudo mais. Ele é ótimo ponto seu, porque ele acaba indiretamente sendo o jogador talvez mais confiável para o Zubeldia, mas ao mesmo tempo é o cara que deixou o técnico nessa situação, roça, né? Na roça. E essa história dele ser capitão, né? Ele vai ser capitão amanhã, provavelmente. Será que tirar a tarja de capitão é pior para ele? Seria pior, não, do ponto de vista psicológico, sei lá. Pois é, né? Essa é uma coisa bem interessante, porque eu acho que o São Paulo, depois que perdeu o Rafinha, não tem exatamente um capitão. O líder do time, e até por isso que renovou o contrato, é quem teve agora a embolia pulmonar, o Luiz Gustavo, mas que normalmente não usava a faixa, né? A faixa é ora Caleri, sem o Rafinha, ora Caleri, ora Lucas, ora Luciano, e o Zubeldia resolveu fixar o Caleri. O São Paulo não tem. O Luciano é um capitão, foi capitão contra o Cruzeiro, mas ele é todo, né? Sim. O Lucas não é exatamente ausente ainda, um capitão. Então vai tirar do Caleri e vai dar para quem nesse momento, né? Pode ser até que quando o Lucas voltar, vá para o Lucas, embora ele não tenha muito o perfil. O Arboleda, que é o mais antigo. Iria para ele como o melhor jogador do time, como o craque do time, né? Como seria foi isso. Algumas vezes como, na história lá, do como São Neymar Paulo. É capitão do Santos, sei lá, mais ou menos isso. Exatamente. A história do São Paulo também já teve isso, né? O Careca já foi capitão, o Miller, sem exatamente serem líderes, né? Uhum. O Silinho gostava de dar a abraçadeira para o melhor jogador, né? Sim. Pode até ser uma solução, mas o fato é que o Caleri precisa reagir em todas as frentes. Eu acho na frente do centroavante e também da liderança que representa, né? O São Paulo está precisando muito dele. Tá precisando, né? O Zubeldia tá precisando muito dele, né? Ele tá devendo, vamos dizer assim. Isso. Para o Zubeldia, tirando o Caleri, o Arboleda volta, é isso também? O Arboleda volta, treinou normalmente, né? Ele estava com aquele incômodo muscular que o tirou no intervalo do jogo do Aliança, nem me lembro disso, e o tirou do jogo com o Cruzeiro e fez bastante falta. Embora o Juan tenha jogado no limite dele, a questão da bola aérea muda muito, né? O Arboleda é, eu acho que o esteio da zaga. E voltando, Tironi, ele me faz pensar o que o Zubeldia vai armar no Rio. Se é o time que vinha jogando fora de casa com aquela linha de 3 zagueiros que às vezes virava a linha de 5, ou é esse time mais recente que ganhou o Ferreirão como uma opção pelo lado direito, né? Então, acho que ele tem essas alternativas testadas meio à força nos últimos jogos, mas mesmo o São Paulo precisando ganhar, contra o Botafogo no Newton Santos, eu usaria o sistema mais cauteloso, a linha de 3 ou de 5. O Zubeldia tem uma questão, né? Não só pela situação que ele está colocado por um fio, mas é que ele ganhou, vamos dizer assim, 2 jogadores nessa má fase, o Ferreirinha e o Ferreirão. Os 2 pontas. Isso. É difícil você vai falar, não, então o Ferreirinha vai para o banco? Não. O Ferreirão vai para o banco? Também fica meio estranho você imaginar que o cara vai para o banco, com todas as questões. O cara é da base, é o cara que está vingando mais na base, está jogando bem, foi um dos melhores no empate contra o Cruzeiro. Então é difícil você tirar o cara. Qualquer um dos 2. Tirar um dos pontas. Deixando os 2 pontas, fica difícil você fazer a tal linha de 5.
Fica. A não ser que você tirasse o Luciano. Que você tirasse, como sempre, o Luciano. Pode ser. Eu acho que essa solução talvez fosse a que mais agradasse a população, né? Isso, a massa, a torcida. A massa, as cornetas todas. 3 zagueiros, o defensor defensivo que funciona, com os 2 jogadores de frente que estão funcionando. Não agradaria, nós vamos falar desse tema daqui a pouco, não agradaria os analistas ex-jogadores. Eles falariam que o Zubeldia está sendo covarde, né? Provavelmente eles gostariam de mesmo com 2 pontas? Sim, porque eles gostariam provavelmente do Luciano no lugar ou do Cédric ou de um dos zagueiros, né? Porque assim né? Tá, assim mas aí você abre mão dos 3 zagueiros. Pois é, né? Não, mas ficou claro que os 3 sem o Arboleda e com 2 zagueiros fica difícil. O time fica mais vulnerável, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Foi o primeiro gol que o São Paulo tomou. Cobertor curto, né? É aquele cobertor curto. Você coloca mais atacantes, o time fica mais vulnerável, né? Então falta um jogo contra o Botafogo fora, né? Não é pois espero que seja. E também, digamos, que comece o Ferreirinha, que vem sendo o artilheiro do time, e como ele não tem aguentado nenhuma vez os 100 minutos, aos 20 ele já cansa, poderia ser o Ferreirão a opção, a vaga dele, quando ele cansar. Hoje o que está acontecendo? Ele cansa e não tem quem colocar, né? Então, mas não dá para fazer isso que eu te falei? Linha de 5, Cedric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo. Alisson, Marcos Antônio. Ferreirinha, Ferreirão, Caleri. Dá. Fica um rombo no meio, mas dá. É tipo um 3-4-3, né? É que assim, é isso, né? O Botafogo joga com 3 volantes hoje. Né? Enfim, dá para fazer o 3-4-3, mas eu não sei se agora. Até é engraçado, né? O Luciano vai saindo do time com qualquer alternativa. Contexto, né? Que acontecer. Não que ele esteja jogando bem também, não está jogando bem como os outros. Não sei. O Luciano, ao mesmo tempo, é um jogador com a turma lá, Marlon Freitas, Gregory, Patrick de Paulo, todo mundo dando braçada. O Luciano dá as braçadas dele também, né? Sim, verdade. Né? Não sei. Muito bem, então tem uma incógnita sobre o que sobre o sistema. Vai jogar. E o Botafogo, hein? O Botafogo é curioso, né? O Paiva foi contratado sem grande respaldo do torcedor, vem de uma derrota para o Bragantino, né? O time foi muito criticado. O Botafogo tem os mesmos pontos do São Paulo, só tem mais vitórias. Então, o Botafogo tem 4 ponto a mais. Tem um ponto a mais. Ele empatou. Ele começou bem, né? Ele empatou com o Palmeiras no Allianz e ganhou do Juventude bem em casa. Esse jogo do Bragantino que deu uma balançada na campanha, né? Agora ele tem jogado nos jogos principais com esse trio de meio que eu falei, né? Do Gregory, Marlon e Patrick, não jogado mais no 4-2-4, e com 3 atacantes, o Arthur, que era do Palmeiras, o Igor, Jesus e o Savarino. É mais ou menos esse o time que tem jogado, deve jogar contra o São Paulo. Hoje vocês conhecem mais o time do Botafogo, que perdeu muito poder ofensivo em relação ao time do ano passado, evidentemente, com as saídas. Mas dá para entender mais qual será a escalação do Botafogo do que a escalação do São Paulo, provavelmente dita. Né? Muito bem, tem mais um tema para a gente falar sobre aqui, mas só quero lembrar que esse vídeo e o canal tem o apoio da KTO, deu seu palpite na KTO. E quero lembrar também que aqui no link tem a descrição, aqui na descrição tem o link para a KTO, tem um QR Code na sua tela, mas tem uma outra coisa, você pode assistir jogos da Liga dos Campeões no Allplay. Sim, senhor, com todas as melhores condições. Você que já tem o Allplay, você pode dar um upgrade no seu Allplay, e você vai poder assistir jogos, por exemplo, como o do Real Madrid, que joga nessa quarta-feira contra o Arsenal. Tem o link na descrição aqui para você assinar o Allplay. Não tem só Paulistão, não. Tem Liga dos Campeões lá, tem Libertadores, tem coisas legais lá no Allplay. Assine aí, que tá bonito. Agora, ontem... Deixa eu só te dar o árbitro antes. É verdade. Você gosta sempre de saber. O árbitro é o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Não é um árbitro muito experiente, mas um dos árbitros que no Brasileiro, ano passado, na parte final, se destacou por ser um dos que deixava o jogo rolar, lembra? Sei. Revelação. Esse cara é um desses caras. Ele
se destacou na reta final do Brasileiro do ano passado, é o árbitro do Botafogo e São Paulo. O jogo no Newton Santos, é importante, hein? 18h30, um horário bem estranho para uma quarta-feira. 18h30, a live aqui é 20h30, portanto, porque o Botafogo vai ter show no Newton Santos no dia seguinte, então tem que desmontar o palco do jogo logo depois para montar o palco do show pro dia seguinte. Show de quem? Nem sei, mas tem quase que o jogo iria para Brasília no gramado natural, mas o São Paulo não chegou a dar essa sorte. Pois é. Muito bem, vamos lá. Tem a situação do Zubeldia, o Belmonte, né? O Carlos Belmonte, na chegada no estádio do jogo contra o Cruzeiro, ele falou: aconteça o que acontecer hoje, o Zubeldia estará em campo contra o Santos no fim de semana. Então tem esse jogo contra o Botafogo. Parece que é o que está colocado aí, esse recorte aí, pelo menos o jogo até o Santos. Já estão falando em Dorival, já estão falando em outros nomes, que lá dentro se discute, tarará, mas por enquanto o Zubeldia segue. Com apoio do canal Arnaldo Tironi, mas isso não importa, mas com apoio de parte da torcida e da organizada, a principal organizada do São Paulo, né? O Baby deu lá fez uma live no YouTube ontem, né? Ou anteontem, falando sobre a reunião que ele teve lá e que o Zubeldia participou da reunião, inclusive. Pois é, na verdade, foi talvez o principal personagem da reunião, né? Que aconteceu sábado no centro de treinamento. Bom, vamos lá. Antes de entrar no detalhe da organizada, Zubeldia, apoio nesse momento, o Zubeldia tem que romper 2 tabus, né? Esse do dia 20, que é o dia de São Paulo e Santos. Né? No dia 20, se completa um ano do anúncio dele como técnico do São Paulo. Não foi que ele chegou no dia 20, mas o São Paulo anunciou o Zubeldia no dia 20 de abril de 2024. Ele estaria completando um ano. O segundo tabu, se ele superar o jogo São Paulo e Santos, é superar o tabu das suas viagens de férias, né? Que Rogério Ceni não conseguiu As e minhas, Thiago Carpini não conseguiu. Nas suas verdade. ausências, Caraca, é quando você impressionante. volta. É impressionante. É impressionante mesmo. Faz 3 técnicos que quando eu viajo o cara cai. Exatamente, né? 2, né? Só Então, foram 2, pode ser o terceiro. pode ser o terceiro na sequência. Isso, É uma coisa, exatamente. uma Os coisa 2 incrível. últimos técnicos do São Paulo caíram quando eu estava viajando. Então, se o Zubeldia superar São Paulo e Santos, ir para o Paraguai, dirigir Libertad e São Paulo, ele vai superar um ano de São Paulo e o tabu das férias do Tironi. Seria um herói. Tem uma coisa curiosa também, né, Tironi? Ele aparece já como o 4º técnico mais longevo do futebol brasileiro, por incrível que pareça. Caraca. Né? Ele só está atrás do Abel, do Palmeiras, do Vojvoda, do Fortaleza e do Rogério Ceni, do Bahia, que viveu dias piores do que o Zubeldia. Crises piores, oposições piores. A torcida queria... Dentro do São Paulo, você está dizendo. Não, estou dizendo Bahia. No Bahia, é verdade. Ele ficou no por São um fio Paulo. também, é verdade. Várias vezes. A torcida do Bahia, mas aí o Bahia é comandado hoje por um outro tipo de situação, por um grupo City que vislumbrou que pro Bahia era melhor insistir. Que é o que Rogério Ceni perdeu o estadual, a torcida queria a saída dele. Rogério Ceni chegou a brigar com jogadores dentro de campo publicamente. Rogério, mas hoje ele dirige o Bahia, já é o terceiro técnico mais longevo do país, disputando a Libertadores. Aliás, o Bahia tem exatamente a mesma campanha que o São Paulo, não o Botafogo. Não ganhou no Brasileiro. Jogou 2 jogos em casa, contra o Mirassol e contra o Corinthians reserva. Mesmíssima campanha. 3 empates. Mesmíssima campanha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tá feito esse corte aí do jogo contra o Santos. Mas há uma expectativa que algum dos grandões volte no jogo da Libertadores, que é contra o Libertad fora. Seja o Lucas, seja o Oscar. Ou sei lá, os dois, não sei. Alguma chance de se esperar pelo menos esses caras voltarem para saber se é capaz? Então, hoje tem uma matéria muito boa. Hoje eu tô gravando isso na terça-feira, né? Nessa terça-feira saiu uma matéria muito boa no GE, aliás, assinada pelo Bruno Gilfrida, que é um bom repórter e tal. É curioso que ele posta no Twitter dele: entenda porque o São Paulo não cogita do Zubeldia no momento.
Aí ele coloca no post dele no Twitter: "O São Paulo não é a minha opinião." Ou seja, ele deve estar sendo massacrado. Ninguém quer ficar muito na nossa situação, minha, tua e de outros, né? Sim. Do Plihal, do Lugano. É que tem uma turma que acha que a troca de técnico é pior para o São Paulo, como a gente. Pior do que outra possibilidade. Simplesmente isso. Bom, enfim. Isso é conhecido como ponto de vista também. Ponto de vista. E o que a matéria do Bruno traz é que um dos fatores, são vários, na opinião, da direção do São Paulo. Um dos fatores é o fato de ele não ter podido contar com os principais jogadores nos últimos jogos. Né? O Lucas e o Oscar não estrearam no Brasileiro. O Lucas não estreou na Libertadores. Né? Além do Luiz Gustavo, do Pablo, o Lucas voltou a trabalhar com bola nessa terça-feira no campo ao lado do Pablo Maia. Isso está surpreendendo, hein? O Oscar ainda não saiu do refis, então eu não acredito em Oscar em Assunção, no Paraguai, eu acredito em Lucas. Pablo eu também não acredito, mas o Pablo já está me dando alguma esperança. Né? Então, esse é um dos motivos, ele não ter contado com os principais jogadores. O segundo, a diretoria entende que ele fez coisas significativas desde aquele desastre de Brasília, Velo Clube. Criou o sistema com 3 zagueiros. Criou o sistema híbrido com Cedric e Ferrarese. Colocou como titular o Ferreirão. Começou a colocar os caras da base. Reabilitou o Marcos Antônio, que estava sem condição de jogar. Então, de lá... E perdeu um jogo, que foi contra o Palmeiras daquele jeito. Só ressalta que isso... esse é o ponto de vista da direção do São Paulo. Direção do São Paulo. Isso. Não, exatamente. Não que você acha isso e, portanto, não. você não defende o Zubeldia. Eu estou lendo a matéria do Gilfrida, que fala da direção do São Paulo. Né? Então, não sou eu que estou... Eu concordo com esses pontos, mas são pontos que o Gilfrida levantou com a direção do São Paulo. Bom, então, tem essa... E também de não ter... Aí tem o terceiro ponto. A questão econômica. Trocar os Zubeldia significaria um prejuízo muito grande. Multa, contratação de um técnico mais caro, num ano muito difícil. Quarto ponto, a não garantia de que as coisas melhorariam, nem mesmo com o Dorival, com esse cenário que o São Paulo tem para 2025. E aí está a questão, acho que, da torcida organizada, que não está na matéria, é uma questão que a gente apurou e sentiu pela essa live que o Baby fez, é isso mesmo, né? E os outros líderes da Independente, sobre a visita ao centro de treinamento no sábado. Na verdade, uma... Primeiro, quem recebeu os caras lá foi o Zubeldia. Depois chegou a diretoria. E o Zubeldia teve o tempo todo lá, na interlocução com eles, explicando coisas desse tipo. A direção cobrada pela Independente, via Belmonte, se posicionou pela primeira vez em relação ao treinador publicamente. Antes do jogo contra o Cruzeiro, sim. Exato, que era uma exigência da torcida, né? Porque a torcida apoia, e a direção quer. O Baby diz nessa live que foi assim, na frente do Zubeldia: vocês querem a permanência dele? Como a gente quer? Então vocês têm que ir lá e garantir a permanência dele publicamente, né? Isso. E eles foram. E aí, Tironi, eu acho que o que mais me chamou nessa atenção dessa live, é um trecho que mandaram, é que o Baby diz, depois da visita, ter ficado assustado. Como eu estou desde o ano passado. Isso me deu até, eu falei, cara, eu não estou sozinho nessa. Para ele e para a Independente, caiu a ficha que esse ano não é uma brincadeira. Que cada ponto conquistado tem que ser louvado, que o São Paulo tem um elenco limitado e que não vai poder investir, que desfalcado vai ter muita dificuldade, e eles estão pensando pragmaticamente na manutenção do São Paulo, a torcida organizada já. Claro que tentando classificar o time na Libertadores e tal, mas a ficha da paura de 2025 caiu na torcida organizada, isso eu posso te dizer. Depois dessa live, para mim, ficou claro. O cara estar assustado, não é que ele está assustado com o técnico ou com o comportamento dos jogadores ou com a direção omissa, ele está assustado com 2025, né? Então, acho que é uma questão nova aí
nessa engrenagem, né? Perfeito. Bom, teremos live depois de Botafogo e São Paulo nesta quarta-feira. Live depois, jogo 18h30, live 20h30. Tudo isso que a gente está falando, é claro, da independente, do técnico, do respaldo do dirigente, dos jogadores, depende de resultado, né? Então, o São Paulo entrou nessa situação porque não ganhou os últimos 3 jogos em casa. Não perdeu, mas não é mais suficiente isso, né? Sim, O sim, São Paulo, não perdendo, ele se mantém vivo, mas ele vai precisar ganhar o mais sim. rápido possível. Senão, o prazo do dia 20 ali, que é o do jogo do Santos, o Zubeldia não vai superar nem as suas férias e nem a maldição de um ano como técnico do São Paulo. É isso. Então, volveremos nesta quarta-feira. Nós. Zoom. Ó, balões subindo.